pedido de vocês, hoje é dia de falar de Dark Fantasy, ou fantasia sombria. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e bom, eu decidi trazer o que vocês querem, porque a voz do povo é a voz de Deus. Eu sei que muita gente gosta, é um dos meus subgêneros favoritos. Bora lá então entender um pouquinho o que é Dark Fantasy. Dark Fantasy é um subgênero de fantasia que vai misturar ali temas mágicos com temas sombrios e perturbadores, que tem ali um linear bem tênue entre magia e horror. A principal caracterização aqui é uma atmosfera mais sombria, uma atmosfera opressiva e decadente, onde a magia muitas vezes é perigosa ou corrompida e os personagens tendem a ser mais anti-heróis do que heróis propriamente ditos. Uma coisa muito presente é as criaturas monstruosas. Aqui a gente vai ver muitos elementos macabros, como mortos-vivos, demônios ou magias corrompidas, e também aborda muito temas como violência, sofrimento e loucura. A mistura com o horror tende a ser bem evidente aqui. Nós temos muitos elementos de horror psicológico ou corporal. Bom, e assim, existe um outro subgênero que provavelmente também vai ter vídeo aqui no canal, inclusive é um dos subgêneros que eu mais gosto, que é o Green Dark Fantasy. Esse subgênero, ele tá ali colado com o Dark Fantasy, ele vai estar usando do mesmo ambiente, da mesma atmosfera, mas a diferença aqui é que ele vai ter um enfoque maior na corrupção do ser humano. É uma coisa mais voltada ao realismo cruel, com personagens que tendem a ser anti-heróis, mas isso fica para outro vídeo. Eu só quis trazer para vocês porque, como é um gênero muito colado, às vezes fica meio difícil conseguir pegar um livro que tenha só Dark Fantasy ou que tenha só Green Dark Fantasy, porque os dois é quase a mesma coisa, só que o foco é diferente. Enquanto Dark Fantasy vai focar mais na atmosfera e nos elementos sombrios ali, o Green Dark Fantasy ele foca mais na atmosfera interna do ser humano, entendeu? Bom, dito isso, bora que hoje eu trouxe pra vocês 10 livros. Na realidade são 11 livros, porque de última hora eu acabei colocando mais um. E também tem menções honrosas, então eu vou ver se eu dou uma acelerada nesse vídeo pra ele não ficar muito longo. Mas tem muito livro legal, então fica comigo até o final, beleza? Bom, gente, primeiro que eu quero conversar com vocês é a série O Ciclo das Trevas, do Peter V. Brett. Esse daqui é composto por 5 livros da série principal, mais 4 contos, porém só os 3 primeiros estão publicados no Brasil pela Dark Side. Na Amazon tá falando que tem mais 2, e muitas pessoas se enganaram em relação a isso, que é o 4º e o 5º. Mas não, gente, o 4º e o 5º que tá na Amazon é edição portuguesa, tá? Porque a gente ainda não tem esses 2 últimos livros no Brasil, e inclusive já faz um bom tempo que foi publicado, então eu realmente não sei se vai continuar essa série aí. Darkside, por favor, fale pra gente aí, dê uma luz de como vai ser. Bom, eu decidi começar essa lista com ele porque eu acho que ele representa muito esse gênero. Nós vamos ser inseridos em uma realidade onde criaturas demoníacas chamadas Corlings, que são ali demônios feitos de sombras e ódio, surge toda noite do chão, do sol ali, sai das profundezas pra atacar os humanos, pra matar os humanos. E aí essa sociedade é uma sociedade que vive com medo, vive opressiva, e eles só têm runas mágicas pra conseguir se proteger. Então meio que eles fazem um escudo ali de runas mágicas ou enfim, algo do tipo, mas que infelizmente eles estão incapazes de lutar de volta. E aí nós vamos acompanhar a história de 3 personagens aqui. O primeiro é o Arlen. Ele é um garoto que ele se recusa a viver com medo, então ele decide ir atrás de ajuda, ele decide procurar maneiras de conseguir combater esses demônios, e para isso ele vai atrás de um conhecimento proibido ali. Junto com ele nós também temos a Alesha, que é uma curandeira ali, mas ela parece ser uma curandeira bem ousada e bem rebelde, principalmente em relação à sociedade deles, que parece ser uma sociedade meio opressora aí, mas não sei muita coisa sobre. Bom, e o Roger, que é um menestrel, ele tem ali dons misteriosos
curiosos e ele vai descobrir algumas coisas em relação aos dons que ele tem, ao poder de cantoria que ele tem ali. E parece que os três pode acabar sendo a esperança que esse mundo aí meio que desesperançoso, desiludido, precisava. Gente, esse é um livro que parece ser muito interessante, muito mesmo. Eu não conhecia essa história, eu já tinha na realidade visto a capa, mas eu não tinha noção do que era a história. E assim que eu vi a história, ele me chamou muita atenção e com certeza entrou na minha TBR. O próximo é um Dark Fantasy bem conhecido, inclusive, que é o Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Essa é uma trilogia, nós temos já os 2 primeiros publicados pela plataforma 21 e o último tá previsto para ser lançado em 4 de novembro deste ano. Bom, esse daqui eu acredito que é mais conhecido por vocês, porque ele tem feito bastante barulho nos últimos tempos, mas aqui nós vamos entrar em um universo onde há 27 anos o sol não nasce. E nesses 27 anos, os vampiros acabaram surgindo, porque, né, eles não tinham mais o problema com o sol ali, e aí eles dominaram a Terra, e agora eles cresceram o império deles, e os humanos foram subjugados. E aqui nós vamos acompanhar a história do Gabriel de León. O Gabriel, ele é o último de uma ordem sagrada chamada o Santo de Prata. Essa ordem basicamente é uma ordem de guerreiros que é metade humano, metade monstros, que tinham o objetivo de proteger a humanidade e de ser a salvação da humanidade. Porém, o Gabriel tá preso, na atualidade ali, o Gabriel tá preso, e ele é obrigado a contar a sua história, a relatar a sua história. Então aqui nós vamos acompanhar a história do Gabriel desde a sua adolescência, desde a sua juventude, até os tempos atuais, a sua busca incessante pelo Santo Graal, que parece ser ali a única arma capaz de salvar a humanidade da escuridão. Mas ele tá preso, inclusive, pelos vampiros. Então, tipo, os vampiros capturaram ele e parece que a humanidade já não tem mais salvação. Então, vamos ver aí, parece interessante. Bom, gente, agora eu tenho uma sequência aqui pra trazer pra vocês, mas são darks mais leve, tá? Não são darks com muita coisa pesada, não tem muito pé no horror, tem mais o pé ali no macabro, mais o pé ali no bizarro, mas não tanto no horror. Bom, e o primeiro não poderia ser diferente. Se vocês me acompanham, vocês sabem que esse livro vai estar aqui nessa lista, que é O Rei Pastor, da Rachel Gillick. Esse daqui é uma duologia publicada pela editora Alt, nós já temos os 2 livros publicados. É o meu 5 estrelas, eu não sei se vai ser do ano, mas eu tenho quase certeza que sim, vai ser do ano. Os 2 livros são os meus 5 estrelas. E eu simplesmente amei essa duologia, então com certeza ela teria que estar aqui. Bom, e se esse vídeo é o primeiro vídeo que você assiste meu, saiba que já tem uma resenha aqui dessa duologia, eu vou deixar o card aqui pra vocês, tá bom? Aqui a história se passa no misterioso reino de Blunder. O reino de Blunder, ele é amaldiçoado pela alma do Bosque, que é uma entidade que há muito tempo atrás lançou a Bruma, que é como se fosse uma névoa que cobre todo o território e cada vez mais toma esse território pra ela. Quem é tocado pela Bruma desenvolve a febre, que é uma doença que faz com que você adquira poderes mágicos, só que por consequência você acaba degenerando. Isso pode acontecer de várias maneiras. Bom, e nesse reino a única forma de conseguir praticar magia aparentemente sem consequência é por meio das cartas da providência. As cartas da providência é um baralho com 12 tipos de cartas diferentes que te permite ter algum tipo de poder ali. E aqui qualquer outro tipo de magia é considerado ilegal e os infectados, que é o nome que as pessoas dão para quem adquire a febre, eles são caçados e mortos pela guarda real, pelo rei aqui. E além disso, ainda existe uma lenda dentro desse reino. A lenda diz que se você conseguir unir as 12 cartas diferentes, completar um baralho, você vai conseguir acabar com a maldição da Bruma. E bom, aqui nós vamos acompanhar a história da Elspeth. Elspeth contraiu a febre quando ela tinha 11 anos e desde então ela passa ali tentando esconder de todo mundo que ela teve a febre, porque senão ela vai ser morta, né? E além disso, ela também tem um outro segredo que é ainda
pior. Ela tem o pesadelo, que é uma criatura ali, é um ser sombrio que coexiste junto com ela dentro da cabeça dela. Esse ser, ele é meio estranho, a gente não sabe muito o que ele é e nem se ele é amigo ou inimigo, mas de qualquer forma, ao mesmo tempo ele assombra e protege a Elspeth, e parece que cada vez mais ele tá ficando mais forte. Bom, e aí a história toda vai desenrolar quando a Elspeth acaba cruzando o caminho do Ravin. Ravin é o capitão da guarda real dos Corcéis, que é o nome da guarda real, e ele tem o próprio objetivo dele ali, que é unir esse baralho e acabar com a maldição. E a Elspeth vai acabar se identificando com essa motivação dele, e ela vai entrar dentro dessa aventura com ele para conseguir achar essas cartas e acabar com essa maldição, porque ela também quer acabar com um pesadelo na cabeça dela, e ela precisa fazer isso rápido, porque ele tá ficando cada vez mais forte, né? Enfim, essa é a premissa, isso daqui é um cisco da história, essa história é muito bem desenvolvida, então eu super indico pra vocês. Bom, gente, o próximo, na realidade não é o próximo, os próximos 3 são da V.E. Schwab. Inclusive, essa é uma autora que eu acho que ela escreve com um pezinho ali no Dark Fantasy. Então vamos começar com Monstros da Violência. Esse daqui também é uma duologia e é publicado pela editora Seguinte. Bom, esse daqui tende a ser também um Dark mais leve, mas aqui nós vamos acompanhar a história da Kate e do August, que vivem ali em lados opostos de uma cidade que é dividida entre norte e sul, e onde a violência, o excesso de violência começou a criar monstros de verdade. Bom, e os dois são filhos dos líderes de cada lado, do sul e norte. E bom, a Kate, ela sonha em ser igual ao pai dela, que é um oportunista ali, que é um aproveitador, que ele usa do fato de ter monstros dentro dessa cidade para ele conseguir vender proteção. E o August, ele quer ser igual ao pai dele, ele sonha ser igual ao pai dele, que protege os inocentes. Só que tem um porém, o August é um desses monstros. Ele parece ser capaz ali de roubar a alma das vítimas com uma só nota musical. E aí o que acontece é que a Kate, depois de um tempo que ela passou fora, ela vai acabar voltando pra essa cidade. E o August é encarregado pelo pai dele de ficar de olho na Kate. Só que assim, parece que tem uma revolução dos monstros prestes a eclodir ali. Por conta disso, a Kate e o August vão ter que se unir para conseguir combater essa possível crise aí. Bom, o próximo é Mansão Galante, também da mesma autora. Esse daqui é publicado pela editora Galera. Esse daqui é um livro único, tá? Mas ele tem também uma pegada mais gótica ali, uma pegada, sei lá, mais Vandinha. Bom, e aqui, gente, nós vamos acompanhar a história da Olivia Prior. A Olivia é uma menina que vive no orfanato, mas ela sonha em conhecer a família dela, ela sonha em ter uma família. Só que a Olivia, ela é muda e por conta disso ela acaba sendo muito rejeitada dentro desse orfanato que ela vive. Pessoas meio que não compreendem ela. A única coisa que ela tem da família dela, na realidade, que ela tem de recordação, é um diário da mãe dela que tem uns escritos que parece que a mãe dela ficou meio doida. E aí as coisas vão mudar quando do nada ela recebe uma carta de um tio pedindo pra ela ir morar com ele na Mansão Galante. Só que quando ela chega lá, ela vai ter uma recepção nem um pouco calorosa e as pessoas não gostam muito dela ter ido lá, mas mesmo assim ela fica. Só que ela começa a perceber que as pessoas que vivem ali, elas têm medo de viver ali, elas têm medo de alguma coisa. E a Olivia é uma menina muito curiosa e ela não tá disposta a abrir mão da recém-família que ela acabou de adquirir. Então, por conta disso, ela vai começar a investigar o que realmente acontece nessa mansão, que é meio estranha, que tem acontecimentos esquisitos, que ela vê coisas. Ah, e a Olivia também vê espíritos. Então, tem mais essa aí. Esse livro é muito bom. O final dele eu não gostei tanto assim, mas mesmo assim a experiência toda com o livro eu acho que ainda assim vale muito a pena. Bom, e o terceiro da mesma autora, provavelmente o mais conhecido dela, é Os Tons de Magia. Esse daqui é composto por 3 livros
E também tem o spin-off, que é Os Fios do Poder. Esse daqui só tem o primeiro livro publicado, mas está previsto para ser uma trilogia. E todos eles são publicados pela editora Galera. Mas aqui a gente vai entrar no universo onde existem 4 Londres. A Londres cinza, que é a Londres que não tem magia, que não tem nada de magia, é a Londres que a gente conhece, que a gente tem no nosso universo. Existe a Londres vermelha, que coexiste junto com a magia e vive em harmonia com ela. Existe a Londres branca, que é a Londres que é consumida e vive em guerra com a magia, e parece que a magia cada vez mais fica ali consumindo ela, batendo uma com a outra. E existe a Londres preta, que foi consumida pela magia, que foi comida pela magia, e ela não existe mais, e inclusive ninguém mais fala sobre ela. E aqui nós vamos acompanhar a história do Kel. Kel é um Antari, é um mago, ele tem a habilidade de se teletransportar entre esses universos, e por conta disso ele é o encarregado real da Londres Vermelha de manter a comunicação entre as Londres. Mas, além disso, o Kel também é um contrabandista. Ele contrabandeia quinquilharias ali entre as Londres, o que é algo muito proibido, principalmente para Londres cinza, que é uma Londres que não tem magia nenhuma e ninguém sabe que existe magia. E aí o que acontece? A problemática toda vai estar que, sem intenção, sem saber, ele acaba contrabandeando um item ali da Londres cinza pra Londres vermelha. E isso vai fazer com que ele comece a ser perseguido e que ele bata de frente com a Lila. A Lila é uma menina que vive na Londres cinza e ela vai acabar roubando ele, depois salvando ele, e ele vai ser obrigado a levar ela pra Londres vermelha. Bom, e o que vai acontecer é que o Kel vai perceber que existe uma magia que tá começando a corromper as coisas ali, e o Kel vai ter que salvar todas as Londres, porque a magia corrompida parece que tá se espalhando. Inclusive, eu tenho eles aqui comigo. Eu trouxe do Brasil quando eu vim pra cá, porque eu simplesmente... Porque eu gosto muito, eu infelizmente só li o primeiro ainda, que é esse daqui. Foca. O segundo é o Encontro de Sombras. E o terceiro, que é um calhamacinta, é uma Conjuração de Luz. Eu ainda não li os 2 últimos, mas eu realmente tenho muita vontade, porque o primeiro foi maravilhoso. Bom, gente, pausinha rápida só pra lembrar vocês que toda semana tá saindo vídeo de lista aqui do canal, de gêneros, de subgêneros pra vocês, todo sábado na realidade. Então já fica atento, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada, porque eu tô postando toda semana, e inclusive também tem resenha de livro toda semana aqui no canal também, tá bom? Então não esquece, caso vocês gostem de algum livro, comprar pelo meu link da Amazon, porque eles ficam todos aqui na descrição. É só você ir lá e clicar, que me ajuda muito o canal a crescer, e vocês não pagam nada mais por isso, beleza? O próximo, e aí já vamos voltar pros Dark que não são tão leves assim. O próximo é Gideon, a Nona, da Tenzin Mir. Esse é o primeiro, ele tá publicado pela editora Alta Novel e ele faz parte da série O Túmulo Trancafiado, prometido para ser 4 livros, mas só 3 foram publicados ainda. Infelizmente, desses 3, só o primeiro tá traduzido. E além disso, nós também temos mais 3 contos dentro desse universo. Esse daqui, ele é um dark, mas ele é um dark também misturado com horror, misturado com mistério e ficção científica, tá? Bom, mas enfim, aqui nós vamos acompanhar a história da Gideon. A Gideon é uma jovem guerreira que serve a uma ordem religiosa de necromantes, e ela acaba sendo convocada pela Harrow Hark, que é a líder da sua casa, pra fazer uma missão ali em uma fortaleza isolada. Bom, quando elas chegam lá, elas vão acabar entrando ali num jogo bem perigoso de mistério, vários assassinatos e necromancia, que parece um negócio bem pesado ali. E parece que eles estão ali no desafio de tentar decifrar o segredo do túmulo trancafiado, porque senão parece que a casa dela, a nona casa, vai acabar desaparecendo. Enfim, parece que elas estão meio que tentando correr contra o tempo ali, só que pra isso elas vão ter que enfrentar vários demônios, vários bichos estranhos e esquisito ali. Bom, se eu tô falando de Dark Fantasy, eu não posso deixar de falar de A Torre Negra, do Stephen King. Esse daqui, eu acho
que se eu não falasse, inclusive, muitas pessoas iam me odiar. A série é composta por 7 livros e mais uma novela, mas também tem a série em graphic novel. Todos eles já são publicados pela editora Suma. Inclusive, ela já confirmou no começo desse ano que vai ter uma nova reimpressão do box de Torre Negra. Então, fiquem atentos aí. Essa série do Stephen King, ela abrange muitos gêneros, tá? Aqui a gente vai ter Dark Fantasy, mas nós também vamos ter elementos de faroeste ali. Também tem ficção científica e muitos outros gêneros, tá, gente? Bom, e aqui nós vamos acompanhar a história do Roland. Roland é o último descendente de uma linhagem aí de pistoleiros que parece que desapareceu aí desde que o mundo médio seguiu adiante, seja lá o que isso signifique, porque todo lugar que eu vi tem esse seguiu adiante, então deve ser alguma referência aí dentro dessa história. E aqui nós vamos acompanhar a história do Roland, que quer chegar ali na Torre Negra, que parece ser um ponto central entre todos os mundos, os universos e realidades, para tentar evitar a destruição completa do seu mundo ali, que é um mundo que já tá colapsando, mas ele quer tentar evitar essa destruição. E a gente vai acompanhar essa trajetória, essa odisseia aí dele e as pessoas que ele encontra pelo caminho, que parecem estar predestinadas a fazerem parte do seu caminho ali, a cruzar o seu caminho. E uma dessas pessoas é o Jack Chambers, que é um menino que acabou sendo transportado para o mundo do Roland depois que ele morreu em Nova York em 1977. Enfim, gente, é uma história assim bem grande, muita gente adora, então parece ser muito interessante. Outro clássico aqui é As Crônicas Vampirescas, da Anne Rice. Esse daqui é composto por 13 livros da série principal e mais 2 contos que se passam ali no mesmo universo. Todos já são publicados pela editora Roku. E só a título de curiosidade também, só para que vocês fiquem ligados, outra série da mesma autora, que é As Bruxas de Mayfair, também fazem parte do mesmo mundo. Não é a mesma história, são personagens diferentes, são histórias diferentes, enfim, mas é parte do mesmo universo. E bom, gente, essa é uma saga enorme. Ela se inicia ali com a entrevista com o vampiro, que inclusive tem até filme com Brad Pitt. Eu adoro esse filme. E aqui a gente basicamente vai acompanhar todas as histórias, as trajetórias e os sangues e tudo mais do universo vampiresco aqui, da comunidade vampiresca. E bom, todos os conflitos e tudo que eles vivem. Muitos desses livros vão acompanhar a história do Lestat, que é um vampiro, mas não são todos os livros que são focados nele, enfim, pelo contrário. Cada livro parece que foca em um personagem, conta uma história, enfim, vai entrar dentro desse universo aí mesmo. Mas o Lestat é um dos personagens principais dentro desse universo. Bom, essa é uma das séries mais influentes dentro da literatura moderna, porque já faz bastante tempo que ele foi lançado. Essa série aqui, ela inspirou filmes, séries, enfim, outros livros dentro do gênero. Ela é a base de muita coisa. Bom, outro que se eu não falasse, provavelmente vocês iam me chamar de louca, é The Witcher, do Edward Sapkowski. Bom, e esse é um universo composto por 6 livros e mais 2 spin-off, todos já publicados pela Martins Fontes. Esse daqui eu acho que todo mundo já conhece, ficou muito famoso, principalmente pelos jogos de videogame, mas também tem a série na Netflix, que é bem forte também, inclusive vai sair a 3ª ou 4ª temporada agora, acho que esse ano ainda. E aqui, pra quem não sabe, nós vamos acompanhar a história do Geralt de Rivia, que é um bruxo, caçador de monstros, e todo tipo de monstro, porque aqui a gente vai ter muitos monstros, que vai acabar tendo o caminho dele cruzado com uma princesa, que é a Cirina. Errou! E uma maga que... eu esqueci o nome dela agora também. E eu não coloquei no roteiro. Mas enfim, vocês sabem quem eu tô falando, né? A gente vai acompanhar a trajetória dele, as aventuras que acontecem ali. Mas a história também não é só focada nele, tá? Aqui nós vamos ter muitos dilemas morais, a gente vai ter muita política. E também vai ter um desenvolvimento bem forte nessas outras 2 personagens. Agora vamos dar um pouquinho de palco pro mundo literário brasileiro? Vamos falar então dos Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Eu não vejo muita gente falando sobre, mas
Mas eu tenho a trilogia, infelizmente ficou lá em casa. Eu já li o primeiro livro e eu acho muito interessante. Esse daqui não é uma trilogia, falei errado. São 4 livros, todos já publicados pela editora Melhoramentos. Esse daqui até inclusive poderia ser considerado uma fantasia histórica, porque ele é um reconto dos contos de fadas. Só que ele é um reconto de uma forma mais sombria, mais dark, mais macabra das coisas. E aqui nós vamos acompanhar a história de vários personagens, porque são recontos, sobre a descoberta que essas pessoas vão fazer, porque todas as histórias aqui vão estar meio que interligadas, sobre os dragões e sobre os mistérios do éter, que parece ali que são forças misteriosas que vão conectar os destinos dos personagens. Ela tá muito dentro do Dark Fantasy, porque aqui nós vamos ter momentos de possessão, nós vamos ter situações demoníacas, vai ter guerra, vai ter religiosidade corrompida, enfim, pegou todas as coisas bonitinhas de um conto de fada e colocou ao inverso. E aí, gente, vamos para as menções honrosas. Eu vou falar bem rapidinho delas pra gente não prolongar muito esse vídeo. Mas vamos começar então com Berserk, que é um mangá do Kentaro Miura. Esse daqui ele tá aqui porque eu acho que se eu não falasse, as pessoas iam me trucidar. Eu não conheço, tá? Eu não leio mangá, infelizmente não é o tipo de história que funciona comigo, infelizmente, porque eu acho que tem universos e histórias que parecem ser muito legais. Bom, mas enfim, aqui parece que ele é o clássico do Dark Fantasy. A gente vai ter muitas guerras, vai ter monstros, criaturas infernais, corrupção religiosa, e enfim, é um universo bem grande aqui. Outro que eu achei interessante, eu também não vejo as pessoas falando muito sobre, a capa é de centavos, mas a história parece ser boa, é a Companhia Negra, do Glenn Coke. Esse daqui, ele tá mais dentro ali de um Green Dark Fantasy, mas ainda assim eu acho que vale a pena ser mencionado, porque ele também tem uns elementos bem legais. E aqui parece que a gente vai acompanhar a história de uns mercenários que atuam ali pelo contrato com a Imperatriz Dana, que é uma imperatriz que tem magia negra ali. Bom, e como o meu inscrito pediu alguma coisa um pouquinho mais voltada pro horror, eu decidi trazer um nome que é um dos clássicos dentro do horror, que é o Clive Barker, e eu tô trazendo pra vocês o Livro do Sangue. É um horror com Dark Fantasy e não Dark Fantasy com horror. Esse é publicado pela Darkside, a capa é lindíssima e essa daqui é uma série, são 6 coleções com contos sombrios, com temas como magia negra, pacto e corrupção espiritual. Eu acho que tem ali uma pegada do Lovecraft. E por último, no pezinho ali dentro do horror ainda, tem o Condado Maldito, também da Darkside, escrito pelo Cullen Bunn. E esse daqui ele também parece que tem um ambiente rural ali, sombrio. A gente vai acompanhar a história da Amy, que parece que vai descobrir que tem algumas conexões ali com bruxas e, enfim, elementos bem sombrios também. A capa desse também é maravilhosa. Mas é isso, se você gosta desses vídeos de listinhas, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo quais são os próximos subgêneros que vocês querem conhecer, tá bom? Não esquece de assistir os meus outros vídeos e curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!